Outra cidade da nossa região que foi atingida pela forte chuva, pela força dessa chuva, foi Foz do Iguaçu. Ali, vários pontos de alagamentos também causaram transtornos para os moradores da fronteira. Na região da Vila Adriana, por exemplo, foi uma das mais atingidas. O rio Pé Frio, que não tem uma tubulação adequada, acabou transbordando, colocou em risco, colocou em perigo muitas casas ribeirinhas. E essa é uma outra situação bem antiga, porque há anos pedidos são feitos para resolver essa situação aí por parte da comunidade e até agora nada foi feito para resolver, para garantir tranquilidade para quem mora ali na beira do rio. E nós entramos hoje cedo em contato com a Prefeitura de Foz para saber o que é que o município, o que é que a Secretaria de Obras ou a Secretaria de Meio Ambiente, enfim, as pastas responsáveis têm a dizer para a comunidade de Foz do Iguaçu sobre esse problema, mas até agora nós não tivemos um retorno. É possível que essa resposta chegue ainda hoje aqui no nosso Balanço Geral. É claro que nós vamos trazer para os nossos telespectadores. E já que eu estou falando de Foz do Iguaçu, teve mais situação aí provocada por conta dessa chuva e dos ventos. Ontem eu estava aqui durante a previsão do tempo dizendo o seguinte: previsão do tempo, de acordo com os meteorologistas, indica possibilidade de temporais na nossa região com rajadas de vento que podem passar dos 60 km por hora. Isso aconteceu, isso se confirmou em Foz do Iguaçu, tanto que a imagem mostra bem para nós o efeito, né, dessa ventania. Na rua Espírito Santo, no Jardim Maracanã, em Foz, uma árvore de grande porte acabou bloqueando a rua porque ela caiu, né, e causou vários transtornos. O Corpo de Bombeiros também foi chamado para fazer a retirada dessa árvore e liberar o trânsito, deixar a fluidez aí do trânsito normal. Ou seja, nós tivemos um resumo do caos que foi essa quinta-feira, tanto madrugada quanto manhã de quinta-feira. A gente está ainda 11h36, tem muita previsão de chuva para Cascavel, para outras cidades daqui da nossa região, mas eu vou continuar falando sobre essa questão da chuva, os efeitos, os transtornos provocados por ela. Porque esses transtornos causados pelo temporal hoje cedo também atingiu a garotada. Aqui em Cascavel, um CEMEI do bairro 14 de Novembro ficou praticamente alagado, alguns alunos precisaram voltar para casa porque não tinha condições de ficar ali no espaço. A Roberta vai bater um papo com a gente agora ao vivo, vai falar sobre essa situação. Muito preocupante, principalmente se tratando de criança, né, Roberta? A preocupação aí depois também dos pais terem que remanejar todos os seus compromissos para poder buscar as crianças, levar para casa, deixar num local aí que seja confortável, que seja seguro principalmente. Mas também a questão toda da estrutura pública, que, pelo jeito, a manutenção não está em dia, causando esse transtorno todo. Seja bem-vinda, bom dia para você. Mostra para nós qual é a situação aí, Roberta. Oi, Valdinei, bom dia para você, para quem está acompanhando a gente. Pois é, e é uma situação que vem se arrastando há bastante tempo, principalmente, Valdinei, quando a gente tem períodos de chuvas intensas, como é o que a gente está vendo, como viu, né, durante essa madrugada e também na manhã de hoje, tanto aqui em Cascavel quanto em outras cidades da nossa região. Mas aqui no CEMEI Criança Feliz, no bairro 14 de Novembro, o problema está aqui, ó, o Daniel vai mostrar para a gente. Aqui, o sistema de escoamento da água da chuva é esse cano, viu, Valdinei? Tudo que vem do telhado, da calha, escoa por aqui. E aí, essa caixa de passagem, ela acaba entupindo ou até mesmo não dá conta da vazão. De acordo com o CIMEPAR, é previsto uma chuva cerca de 110 milímetros para chover em Cascavel no mês. E só hoje, só durante essa madrugada e amanhã, já foram 60 milímetros. Então, essa água é um volume muito grande. Essa caixa de passagem não deu conta, então a água veio, invadiu todo o refeitório que foi alagado por aqui. 3 salas de aula também foram interditadas por conta de problemas no telhado. O João Maroc esteve aqui hoje de manhã, conversou com alguns pais, mostrou a situação enfrentada por aqui logo cedo, porque agora já está tudo seco, mas a gente vai acompanhar como estava agora na reportagem. A chuva trouxe transtornos para pais e alunos de Cascavel. No CEMEI Criança Feliz, no bairro 14 de Novembro, diferentes turmas foram colocadas em 2 salas.
as únicas que ficaram em condições de abrigar os alunos. Alguns pais foram buscar os filhos, tendo em vista a situação da escola. Tá muito inundada a sala, encharcou bastante, daí uniram as turmas. O meu filho não é muito sociável, então ele não gosta de muita gente junto. Eu vim buscar que é melhor manter ele em casa na chuva também. Com o volume de chuva que atingiu Cascavel, a calha aqui do CEMEI Criança Feliz não aguentou, transbordou devido ao alto volume de água. Mas os reflexos da chuva intensa não ficam só do lado de fora. Os principais são sentidos lá dentro da unidade, com o alagamento de refeitório e das salas de aula, atrapalhando o trabalho dos profissionais da educação. O refeitório ficou completamente alagado. Uma das tubulações que fica no fundo do CEMEI entupiu e foi um dos motivos do alagamento. Já existe um recurso de R$15 mil empenhado para obras na tubulação da unidade. A empresa iria começar os serviços nessa semana, mas o mau tempo impediu. A Patrícia também deixou a filha em casa, mas se preocupa com os próximos dias. Hoje a gente chegou para entregar a Nenê ali no colégio e vimos a situação no CEMEI e vimos a situação que se encontra. Como hoje eu tinha disponibilidade de deixar ela em casa, optei por deixar porque estava uma loucura na hora da entrega das crianças, as professoras tentando remanejar eles para outro local que não estava chovendo, informaram que eles não iam ter nem aonde almoçar, porque a parte da alimentação estava toda alagada. Então, a gente como pai fica muito preocupado com a situação e resolvemos deixar ela em casa hoje e amanhã a gente vê o que a gente vai fazer. Por hoje, as atividades foram mantidas, apenas a reunião de pais foi cancelada. A comunidade lamenta que as condições de trabalho e estudo não sejam as ideais. Eles tentam remanejar para outro local para ver se conseguem amenizar a situação, mas é muito complicado, né? Porque não é uma preocupação que eles deveriam ter. Eles estão ali para cuidar, ensinar nossas crianças e não se preocupar com manutenção. Na realidade, né? É uma situação que não é de agora e acredito que tem que ser visada e olhada pelas as unidades competentes que deveria ser vista. Em tudo na vida, a gente tem que observar tudo o que acontece, mas cada um tem a sua responsabilidade. Nesse caso aí, a falta, né, do compromisso com essa responsabilidade acabou atingindo a ação, as atividades, a rotina dessa comunidade escolar. Como nós vimos aí na reportagem, não foi a primeira vez que o CEMEI sofreu com essa situação de água, de alagamento, de transtornos e tudo mais. Obviamente que, mais uma vez, nós procuramos a Prefeitura aqui de Cascavel, a Secretaria de Educação principalmente, para saber, e aí, qual é a resposta dessa vez para mais esse problema? Roberta, a gente tem? Fomos respondidos? Fomos sim, Valdinei. A Secretaria de Educação aqui de Cascavel emitiu uma nota dizendo que as crianças que permaneceram no CEMEI, que os pais não vieram buscar ou que os pais não optaram nem de tirar as crianças de casa, as que estavam aqui foram alocadas com segurança, né, em 2 salas e também numa brinquedoteca. Também afirmam nessa nota, Valdinei, que já existe uma verba, através de uma emenda parlamentar, para fazer a manutenção do telhado. Isso só não foi feito ainda, estava programado inclusive para essa semana, não começou por causa da previsão de chuva. A questão da galeria, da caixa de passagem da água da chuva, que dá conta, então, da calha, isso será feito, então, com a verba do próprio CEMEI. Então, de acordo com eles, todos esses trâmites já estão em andamento, só o tempo melhorar. Para resolver por hoje, uma equipe técnica da Prefeitura veio até aqui, agora no final da manhã, e fez o desentupimento dessa caixa de passagem e fez a avaliação aí para ver o que realmente precisa ser feito para que, né, não aconteça mais uma vez. Então essa foi a resposta da Prefeitura. Eles também disseram que foi um grande volume, né, de chuva em pouco tempo e que casos isolados podem acontecer, mas que por aqui tudo já está caminhando para ser resolvido. Entendemos perfeitamente que numa grande quantidade de chuva é possível que tenhamos problemas, sim. Porém, se a manutenção desses espaços estiver, né, de acordo com o que precisa, e aí envolve
a responsabilidade da própria direção do CEMEI, envolve a responsabilidade das secretarias, que são as responsáveis por garantir essa manutenção, esse problema não estaria acontecendo. Então não dá para a gente, mais uma vez, jogar a culpa, a responsabilidade na quantidade de chuva. Porque se a manutenção estivesse em dia e todo mundo fazendo o seu deverzinho de casa, isso não teria problema. E é muito simples da gente entender. Uma questão até, muito lógica. Se você tem um telhado enorme ali, com uma grande vazão da água de chuva, para um caninho desse aí de 100 milímetros, é óbvio que em algum ponto o negócio vai estourar e vai levar transtorno para alguém. E nesse caso as nossas crianças e algumas famílias aí que tiveram esse perrengue todo. Vamos aguardar então que esse trabalho de manutenção surta um resultado positivo, mas que também fique no radar do pessoal aí, fazer cronograma de verificar essas questões aí com mais, com menor tempo, evitar então essas situações todas. Obrigado, Roberta, pelas informações. Outra cidade da nossa região que foi atingida pela forte chuva, pela força dessa chuva, foi Foz do Iguaçu. Ali, vários pontos de alagamentos também causaram transtornos para os moradores da fronteira. Na região da Vila Adriana, por exemplo, foi uma das mais atingidas. O rio Pé Frio, que não tem uma tubulação adequada, acabou transbordando, colocou em risco, colocou em perigo muitas casas ribeirinhas. E essa é uma outra situação bem antiga, porque há anos pedidos são feitos para resolver essa situação aí por parte da comunidade e até agora nada foi feito para resolver, para garantir tranquilidade para quem mora ali na beira do rio. E nós entramos hoje cedo em contato com a Prefeitura de Foz para saber o que é que o município, o que é que a Secretaria de Obras ou a Secretaria de Meio Ambiente, enfim, as pastas responsáveis têm a dizer para a comunidade de Foz do Iguaçu sobre esse problema, mas até agora nós não tivemos um retorno. É possível que essa resposta chegue ainda hoje aqui no nosso Balanço Geral. É claro que nós vamos trazer para os nossos telespectadores. E já que eu estou falando de Foz do Iguaçu, teve mais situação aí provocada por conta dessa chuva e dos ventos. Ontem eu estava aqui durante a previsão do tempo dizendo o seguinte: previsão do tempo, de acordo com os meteorologistas, indica possibilidade de temporais na nossa região com rajadas de vento que podem passar dos 60 km por hora. Isso aconteceu, isso se confirmou em Foz do Iguaçu, tanto que a imagem mostra bem para nós o efeito dessa ventania. Na rua Espírito Santo, no Jardim Maracanã, em Foz, uma árvore de grande porte acabou bloqueando a rua porque ela caiu, e causou vários transtornos. O Corpo de Bombeiros também foi chamado para fazer a retirada dessa árvore e liberar o trânsito, deixar a fluidez aí do trânsito normal. Ou seja, nós tivemos um resumo do caos que foi essa quinta-feira, tanto madrugada quanto manhã de quinta-feira. A gente está ainda 11h36, tem muita previsão de chuva para Cascavel, para outras cidades daqui da nossa região, mas eu vou continuar falando sobre essa questão da chuva, os efeitos, os transtornos provocados por ela. Porque esses transtornos causados pelo temporal hoje cedo também atingiu a garotada. Aqui em Cascavel, um CEMEI do bairro 14 de Novembro ficou praticamente alagado, alguns alunos precisaram voltar para casa porque não tinha condições de ficar ali no espaço. A Roberta vai bater um papo com a gente agora ao vivo, vai falar sobre essa situação. Muito preocupante, principalmente se tratando de criança, Roberta? A preocupação aí depois também dos pais terem que remanejar todos os seus compromissos para poder buscar as crianças, levar para casa, deixar num local aí que seja confortável, que seja seguro principalmente. Mas também a questão toda da estrutura pública, que, pelo jeito, a manutenção não está em dia, causando esse transtorno todo. Seja bem-vinda, bom dia para você. Mostra para nós qual é a situação aí, Roberta. Oi, Valdinei, bom dia para você, para quem está acompanhando a gente. Pois é, e é uma situação que vem se arrastando há bastante tempo, principalmente, Valdinei, quando a gente tem períodos de chuvas intensas, como é o que a gente está vendo, como viu, durante essa madrugada e também na manhã de hoje, tanto aqui em Cascavel quanto em outras cidades da nossa região. Mas aqui no CEMEI Criança Feliz, no bairro 14 de Novembro, o problema está aqui, ó. O Daniel vai mostrar para a gente. Aqui, o sistema de escoamento da água da chuva é esse cano, viu, Valdinei?
tudo que vem do telhado, da calha, escoa por aqui. E aí essa caixa de passagem, ela acaba entupindo ou até mesmo não dá conta da vazão. De acordo com o CIMEPAR, é previsto uma chuva cerca de 110 milímetros para chover em Cascavel no mês. E só hoje, só durante essa madrugada e amanhã já foram 60 milímetros. Então, essa água é um volume muito grande. Essa caixa de passagem não deu conta, então a água veio, invadiu todo o refeitório que foi alagado por aqui. 3 salas de aula também foram interditadas por conta de problemas no telhado. O João Maroc esteve aqui hoje de manhã, conversou com alguns pais, mostrou a situação enfrentada por aqui logo cedo, porque agora já está tudo seco, mas a gente vai acompanhar como estava agora na reportagem. A chuva trouxe transtornos para pais e alunos de Cascavel. No CEMEI Criança Feliz, no bairro 14 de Novembro, diferentes turmas foram colocadas em 2 salas, as únicas que ficaram em condições de abrigar os alunos. Alguns pais foram buscar os filhos, tendo em vista a situação da escola. Tá muito inundada a sala, encharcou bastante, daí uniram as turmas. O meu filho não é muito sociável, então ele não gosta de muita gente junto. Eu vim buscar que é melhor manter ele em casa na chuva também. Com o volume de chuva que atingiu Cascavel, a calha aqui do CEMEI Criança Feliz não aguentou, transbordou devido ao alto volume de água. Mas os reflexos da chuva intensa não ficam só do lado de fora. Os principais são sentidos lá dentro da unidade, com o alagamento de refeitório e das salas de aula, atrapalhando o trabalho dos profissionais da educação. O refeitório ficou completamente alagado. Uma das tubulações que fica no fundo do CEMEI entupiu e foi um dos motivos do alagamento. Já existe um recurso de R$15 mil empenhado para obras na tubulação da unidade. A empresa iria começar os serviços nessa semana, mas o mau tempo impediu. A Patrícia também deixou a filha em casa, mas se preocupa com os próximos dias. Hoje a gente chegou para entregar a Nenê ali no colégio e vimos a situação no CEMEI e vimos a situação que se encontra. Como hoje eu tinha disponibilidade de deixar ela em casa, optei por deixar porque estava uma loucura na hora da entrega das crianças, as professoras tentando remanejar eles para outro local que não estava chovendo, informaram que eles não iam ter nem aonde almoçar, porque a parte da alimentação estava toda alagada. Então, a gente como pai fica muito preocupado com a situação e resolvemos deixar ela em casa hoje e amanhã a gente vê o que a gente vai fazer. Por hoje, as atividades foram mantidas, apenas a reunião de pais foi cancelada. A comunidade lamenta que as condições de trabalho e estudo não sejam as ideais. Eles tentam remanejar para outro local para ver se conseguem amenizar a situação, mas é muito complicado, né? Porque não é uma preocupação que eles deveriam ter. Eles estão ali para cuidar, ensinar nossas crianças e não se preocupar com manutenção. Na realidade, né? É uma situação que não é de agora e acredito que tem que ser visada e olhada pelas as unidades competentes que deveria ser vista. Em tudo na vida, a gente tem que observar tudo o que acontece, mas cada um tem a sua responsabilidade. Nesse caso aí, a falta, né, do compromisso com essa responsabilidade acabou atingindo a ação, as atividades, a rotina dessa comunidade escolar. Como nós vimos aí na reportagem, não foi a primeira vez que o CEMEI sofreu com essa situação de água, de alagamento, de transtornos e tudo mais. Obviamente que, mais uma vez, nós procuramos a Prefeitura aqui de Cascavel, a Secretaria de Educação principalmente, para saber, e aí, qual é a resposta dessa vez para mais esse problema? Roberta, a gente tem? Fomos respondidos? Fomos sim, Valdinei. A Secretaria de Educação aqui de Cascavel emitiu uma nota dizendo que as crianças que permaneceram no CEMEI, que os pais não vieram buscar ou que os pais não optaram nem de tirar as crianças de casa, as que estavam aqui foram alocadas com segurança, né, em 2 salas e também numa brinquedoteca. Também afirmam nessa nota, Valdinei, que já existe uma verba através de uma emenda parlamentar para fazer a manutenção do telhado. Isso só não foi feito ainda, estava programado inclusive para essa semana, não começou por causa da previsão de chuva.
A questão da galeria, da caixa de passagem da água da chuva, que dá conta, então, da calha, isso será feito, então, com a verba do próprio CEMEI. Então, de acordo com eles, todos esses trâmites já estão em andamento, só o tempo melhorar. Para resolver por hoje, uma equipe técnica da Prefeitura veio até aqui, agora no final da manhã, e fez o desentupimento dessa caixa de passagem e fez a avaliação aí para ver o que realmente precisa ser feito para que, né, não aconteça mais uma vez. Então essa foi a resposta da Prefeitura. Eles também disseram que foi um grande volume, né, de chuva em pouco tempo e que casos isolados podem acontecer, mas que por aqui tudo já está caminhando para ser resolvido. Entendemos perfeitamente que numa grande quantidade de chuva é possível que tenhamos problemas, sim. Porém, se a manutenção desses espaços estiver, né, de acordo com o que precisa, e aí envolve a responsabilidade da própria direção do CEMEI, envolve a responsabilidade das secretarias, que são as responsáveis por garantir essa manutenção, esse problema não estaria acontecendo. Então não dá para a gente, mais uma vez, jogar a culpa, a responsabilidade na quantidade de chuva. Porque se a manutenção estivesse em dia e todo mundo fazendo o seu deverzinho de casa, isso não teria problema. E é muito simples da gente entender. Uma questão até, né, muito lógica. Se você tem um telhado enorme ali com uma grande vazão da água de chuva para um caninho desse aí de 100 milímetros, é óbvio que em algum ponto o negócio vai estourar e vai levar transtorno para alguém. E nesse caso as nossas crianças e algumas famílias aí que tiveram esse perrengue todo. Vamos aguardar então que esse trabalho de manutenção surta um resultado positivo, mas que também fique no radar do pessoal aí, fazer cronograma de verificar essas questões aí com mais, né, com menor tempo, evitar então essas situações todas. Obrigado, Roberta, pelas informações.